A descoberta do bóson de Higgs no Grande Colisor de Hadrons em 2012 confirmou o que os físicos de partículas suspeitavam há muito tempo: que há um campo permeando o cosmos que gera as massas de partículas elementares. Os físicos têm achado desafiador explicar a todos os outros como esse chamado campo de Higgs realiza essa tarefa. Geralmente são usadas analogias, histórias que revelam algo parecido e mais fácil de entender. Uma delas é de que há algo parecido com uma sopa que preenche o universo. Esse é o campo de Higgs. Conforme as partículas se movem através dele, a sopa as desacelera e é assim que as partículas ganham massa. Segundo o físico Matt Strassler, em artigo da revista Quanta, todas essas histórias entram em conflito com o que se ensina nas primeiras semanas dos cursos universitários de física. Ao sugerir que o campo de Higgs cria massa ao exercer arrasto, eles violam a primeira e a segunda leis do movimento de Newton, entre outros desastres. Esse arrasto teria feito a Terra espiralar em direção ao Sol há muito tempo. Além disso, se o campo de Higgs fosse realmente uma substância, ele forneceria um ponto de comparação contra o qual poderíamos medir nosso movimento absoluto, violando os princípios da relatividade de Einstein. Na verdade, afirma o autor, o campo de Higgs não tem nada a ver com movimento ou desaceleração. Em vez disso, sua história é toda sobre vibração. A teoria quântica de campos, a poderosa estrutura da física de partículas moderna, diz que o universo é cheio de campos. Temos o campo eletromagnético, o campo gravitacional e o próprio campo de Higgs. Para cada campo, há um tipo correspondente de partícula, melhor compreendido como uma pequena ondulação naquele campo. As ondulações do campo eletromagnético são as ondas de luz, e suas ondulações mais suaves são as partículas de luz, que chamamos de fótons. Da mesma forma, os elétrons são ondulações no campo de elétrons, e o bóson de Higgs é uma ondulação mínima no campo de Higgs. Um elétron estacionário muito parecido com a vibração de uma corda de violão é uma onda estacionária que vibra com uma frequência preferida, conhecida como sua frequência ressonante. Essa vibração ressonante é comum e familiar. Como uma corda de violão dedilhada soa consistentemente em sua frequência ressonante, ela sempre faz o mesmo tom. No mesmo princípio, todo elétron estacionário vibra com a frequência ressonante do campo de elétrons. A maioria dos campos do universo tem frequências ressonantes. Strassler, que também é músico e compositor amador, afirma que essa musicalidade secreta do nosso cosmos seria impossível se não fosse pelo campo de Higgs. Na teoria quântica de campos, uma combinação de física quântica e relatividade de Einstein leva a uma relação crucial entre uma frequência ressonante e a massa de uma partícula elementar. Quanto mais rapidamente uma partícula estacionária vibra, maior sua massa. Campos sem uma frequência ressonante correspondem a partículas que não têm massa. Tais partículas, incluindo os fótons do campo eletromagnético, nunca podem ser estacionárias. Enquanto os contos de Higgs sugerem que a massa surge da desaceleração de partículas elementares por uma substância semelhante ao melaço, a verdade é que um campo de Higgs mais forte faz as partículas elementares vibrarem em frequências mais altas, aumentando assim suas massas. Pode-se, portanto, ver o campo de Higgs como uma espécie de agente de enrijecimento cósmico, cujo papel é aumentar as frequências ressonantes de outros campos.
Mas como é possível que um campo altere a frequência de outro? O pêndulo nos dá um exemplo simples, afirma o cientista. Imagine colocar uma bola na ponta de uma corda no espaço profundo, onde o campo gravitacional é essencialmente zero. A bola flutuará sem rumo. Se você der um pequeno empurrão, sua posição pode mudar lentamente, mas ela não vibrará. No entanto, se você colocar o pêndulo improvisado em um campo gravitacional diferente de zero, tudo muda. A bola fica pendurada reta para baixo e, se perturbada, balançará. Quando parada, disse que a bola está em equilíbrio, estável, equilibrada e sem razão para se mover. Se a bola for deslocada para a direita, a gravidade fará com que ela balance de volta para a esquerda e vice-versa. A tendência da posição da bola de retornar ao ponto de equilíbrio, conhecida como efeito restaurador, é o que faz com que ela balance. Aqui, o campo gravitacional atua como um agente de enrijecimento. Ele enrijece o pêndulo, dando-lhe, portanto, uma frequência ressonante diferente de zero. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais poderoso o efeito restaurador e mais alta a frequência ressonante do pêndulo. Analogamente, o campo de Higgs cria um efeito restaurador em outros campos elementares que muda a maneira como eles vibram. Embora qualquer campo possa ter ondulações viajantes como aquelas que cruzam um lago, um efeito restaurador permite que um campo tenha ondulações estacionárias, as ondas estacionárias que se assemelham àquelas em uma corda de violão. Essas ondulações estacionárias são nada mais, nada menos que as partículas elementares imóveis ondulando em seus respectivos campos. Essa noção está no cerne do que o falecido físico britânico Peter Higgs e seus concorrentes apontaram na década de 1960, que um campo pode endurecer outros campos, permitindo assim que suas ondulações vibrem no lugar com uma frequência ressonante e assim dando massa às suas partículas. Estudos experimentais do bóson de Higgs no Grande Colisor de Hadrons confirmam que isso é de fato o que o campo de Higgs faz. Ao usar a matemática do modelo padrão da física de partículas, a teoria quântica de campos que descreve todas as partículas elementares conhecidas e as interações entre os campos do universo, os cientistas fazem previsões para o comportamento do bóson de Higgs que correspondem precisamente aos experimentos. Não há dúvida, o campo de Higgs cria um efeito restaurador em muitos outros campos. O cientista sugere uma nova forma de explicar o campo de Higgs. Era uma vez um universo escaldantemente quente. Ele fervilhava de partículas elementares. Entre seus campos estava um campo de Higgs, inicialmente desligado. Mas conforme o universo se expandia e esfriava, o campo de Higgs de repente se ligava, desenvolvendo uma força diferente de zero. Quando isso acontecia, muitos campos ficavam rígidos e, como resultado, suas partículas adquiriram frequências ressonantes e massa. Foi assim que o universo foi transformado, através da influência do campo de Higgs, no instrumento musical quântico que é hoje. Soa como música aos nossos ouvidos, não? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
But if you